Esse é um vídeo pra você que tá enrolando faz anos pensando, será que eu vou pra terapia? Será que eu não vou? E não consegue se decidir. A gente tá na semana da Black Friday e eu preparei uma oferta, uma oportunidade, um momento muito foda pra você fazer terapia. É o seguinte, nesse vídeo eu vou te explicar como encontrar um bom terapeuta, como saber que ele é bom, como saber se a tua terapia tá te ajudando ou como você parar de enrolar e ter coragem pra ir pra terapia de uma vez. Por que eu vou fazer isso? Porque se você quiser começar a sua terapia ainda essa semana, apenas essa semana no Instituto, se você comprar a tua primeira sessão de terapia, você ganha completamente de graça a sua segunda sessão. E o que isso tem a ver com esse vídeo? Tem a ver que muitas vezes a gente fala assim, puta, eu vou lá, eu não sei se eu vou gostar, como que eu vou saber aí numa primeira sessão, não vai dar pro cara me conhecer direito, como que fica? Pronto, resolvido. Você vai lá, você vai fazer a sua primeira sessão e você já vai ganhar de graça a segunda sessão. Então, se você não gostar da primeira, você vai poder voltar na segunda pra ter certeza. Se você não conseguir ter tempo de falar tudo na primeira, você vai ter que voltar, você vai poder voltar na segunda sem ter que pagar nada pra poder terminar o que você tinha pra dizer. Se você sentiu que, será que é isso mesmo? Pronto, você vai poder experimentar. E eu tô fazendo isso porque esse é o sofrimento de muita gente. Quantas vezes eu escuto assim, ah, Caio, terapia é caro, aí eu vou lá, aí você tem que dar um tempo pra saber se vai funcionar, se o cara vai... E aí como que eu vou saber? Eu vou ficar um mês em terapia com alguém, pra depois mudar pra outra, começar de novo pra... E ó, é isso mesmo, tá? Mesmo no meu instituto, às vezes você faz terapia com uma pessoa e o santo não bate, você não vai com a cara dela. Isso pode acontecer. E às vezes, isso se dá justamente porque aquela pessoa tem algo que você precisa, mas que te dá medo, que te confronta, que te desafia. Quantas pessoas vão para uma primeira sessão e não voltam porque não compreenderam o que elas sentiram ali? E se elas voltassem, elas poderiam ser ajudadas pelo terapeuta para inclusive trabalhar aquelas emoções, aqueles sentimentos. Eu tenho pensado muito que a gente precisa se encontrar com as experiências, mas eu também sei que às vezes você não quer colocar teu dinheiro numa coisa que você não vai ter certeza. Você sabe que teve uma época da vida que eu queria mudar de terapeuta e eu passei por uns 5 ou 6 terapeutas diferentes. É um processo exaustivo mesmo, é um processo que demanda da gente. Ainda mais se você nunca fez terapia, você fica tipo, cara, como que eu vou saber que essa terapia é boa? Bom, eu vou te ajudar, rapaz, já te disse. Primeiro que lá no Instituto Caio Graneiro, os terapeutas que trabalham comigo, cara, eles passam pela supervisão junto comigo. Então é assim, não é qualquer um que pode trabalhar com a gente. Aliás, se você olhar os comentários, sempre tem um psicólogo ou outro dizendo, Caio, eu quero trabalhar com você. Eu sou muito criterioso. Metade, 90% das pessoas que pedem pra vir trabalhar acabam não passando no critério. Então o primeiro passo é, se você quiser vir fazer terapia com um dos terapeutas que eu indico, já posso te dizer que se ele passou na minha peneira, é porque ele deve ser um bom terapeuta. Depois disso, uma das coisas importantes é você se responder a seguinte pergunta. Esse cara vai realmente me desafiar? Ele vai realmente me tirar da minha zona de conforto? Ele vai realmente me convidar para ir para um lugar onde eu não fui? Ou ele só vai passar a mão na minha cabeça? Quantas pessoas chegam no consultório, já fizeram 3, 4 anos de terapia, com 3, 4 terapeutas diferentes e não encontraram mudança nenhuma? Por quê? Porque foram terapeutas que não eram corajosos. A gente, terapeuta, tem que ter coragem para dizer certas coisas pro nosso paciente. E ó, não é fácil, tá? Porque tem coisas que você tem que dizer que você fala, meu, quando eu disser isso pra essa pessoa, ela vai ficar puta. Eu lembro de um paciente que ele era muito chato. Ele não deixava ninguém falar, ele mal deixava eu falar, ele era autocentrado, ele achava que ele era maravilhoso. E um dia na terapia eu tive que falar pra ele, cara, você não tem ninguém, você tá sozinho porque você é chato, porque você não deixa ninguém falar, porque você invade as pessoas. Imagina ter que olhar pra uma pessoa e dizer assim, com essas palavras, de forma clara pra ela. Claro que eu fui cuidadoso e disse pra ele, eu tô dizendo isso não pra te destruir, pra te ajudar. Olha só, como você se sentiria se essa pessoa, contando uma cena que ele tinha me contado, tivesse agido com você como você agiu com ela? Você queria voltar nessa relação? Eu lembro de um outro paciente que um dia eu tive que dizer pra ele, cara, você foi abusado pelo teu pai e agora você tá abusando de outras pessoas. Você tá fazendo exatamente aquilo que te faz sofrer. Eu lembro desse paciente em lágrimas dizendo assim, Caio, eu fiz tanta terapia, como ninguém nunca me disse isso? Eu não quero repetir o meu pai. E foi aí que começou o processo de mudança dele. Por que eu tô te dizendo isso? Porque sim, a gente, terapeuta, tem que ter coragem. E esse é um dos critérios que eu uso lá no meu instituto. Eu digo, cara, eu não vou contratar terapeutas que não vão ter coragem, que não vão ser valentes para de verdade ajudar a pessoa que precisa. Uma outra coisa importante é você ter um terapeuta que ele próprio caminhou nas questões dele. Imagina você, um homem gay, lidando com a questão do armário, puta, se conta pra todo mundo, se não, se anda de mão dada com o teu namorado, se não, e fazer terapia com um cara que tem vergonha de ser gay.
Imagina você tendo uma questão de compulsão sexual ou uma questão de vergonha do teu sexo e indo fazer terapia com um cara que, eu não deixo ninguém lamber meu cu, eu não faço tal coisa, eu tenho eu não vou numa sauna gay porque eu tenho medo. Você precisa de alguém que já lidou com a tua própria sexualidade, alguém que tá livre, bem resolvido com o teu sexo. Esse é outro critério lá no Instituto. Se o cara não tá bem resolvido com a própria sexualidade, não tem espaço pra ele. Por quê? Porque a gente não leva ninguém aonde a gente não foi. E eu quero sempre ter certeza que os terapeutas que estão lá vão poder te ajudar de verdade. Outra coisa importante, não adianta o cara ser gay, ter várias vivências, mas não ter estudado de um jeito técnico essas questões. Porque assim, uma coisa é eu saber pra mim, outra coisa é eu ter ferramenta técnica para produzir mudança no outro. Sem um entendimento técnico das questões da homossexualidade, cara, como que o cara vai te ajudar? Quantos terapeutas eu vejo por aí, mulheres e homens, que fizeram 5 anos de faculdade e não tiveram absolutamente nenhuma aula falando especificamente sobre a homossexualidade? E aí, ele quer ajudar o paciente, ele tem boa vontade, mas ele não tem saber técnico, ele não tem conhecimento profundo. Você mesmo já pode ter feito terapia com alguém que você sentia, essa pessoa não tá sabendo como me ajudar. Percebe? Então é isso. Tá na hora de você sair desse lugar de puta, será que eu vou, será que não vou? E aproveitar essa oportunidade. Se você mandar mensagem pra gente hoje, você pode escrever um eu quero aqui embaixo. Mas olha só é válido pra quem começar a terapia ainda essa semana. Hoje é quarta-feira, você tem até sexta-feira pra marcar a tua primeira sessão. Marcando a primeira sessão, pagando a tua primeira sessão, a sua segunda sessão, ela sai de graça pra você poder experimentar o processo e aí decidir se você quer continuar ou não. É como se você estivesse pagando 50% em cada uma das sessões. Mas assim, não é desconto, tá? Se você quer vir pensando, eu posso pagar mais barato? Não. Cara, de verdade, você tem que estar querendo ter processo terapêutico. A gente lá no Instituto, a gente tem terapeutas bons para te ajudar. Essa ação é para te incentivar a experimentar essas 2 primeiras sessões e ver como você se sente. Mas é isso, você tem que estar disposto a investir em você, porque de verdade, se você não estiver disposto a investir em você, se você não acha que colocar o teu dinheiro em transformar a tua própria vida, nem vem, porque você vai perder teu tempo. Terapeuta, ele pode ser o mais foda do mundo, ele não muda quem não quer ajuda de verdade. Então, aproveita essa chance, manda o eu quero aqui, marca a tua sessão e aproveita a semana da Black Friday, tá bom? Então tá bom. Beijo. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não adianta você escrever eu quero aqui embaixo. Você tem que clicar num link que tem aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Porque eu quero só funciona no Instagram, onde eu consigo responder e falar com você em inbox. Como no YouTube a gente não tem essa função, você precisa clicar no link e mandar uma mensagem direto pra minha equipe. Vejo você lá. Beijo.